Queridos irmãos, queridas irmãs, então eu errei o número do vídeo anterior. Na verdade é 515 e não 415, tá? E esse 516, né? Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, tema do termo do vídeo, do livro, do capítulo Mulheres. Então, a loucura em que se debatem não procede de simples modificação do cérebro, dimana da desassociação dos centros perispíriticos, o que exige longos períodos de reparação. Não pensemos que uma, duas, três existência será capaz de sanar um transtorno neurológico, uma psicose, uma loucura, enfim, uma esquizofrenia, porque é muito complexo. E você sabe, você tem conhecimento de complexo. Então, quando se fala em complexo, há milhões de fatos, interligados naquela imagem que nós deparamos com a imagem, mas por detrás da imagem existe milhões de fatores que é chamado de complexo. Então é preciso sublimar cada complexo. E como que se sublima cada complexo? Através de um número inimaginável de reencarnações. Mas não basta reencarnar, é preciso a autoevangelização, a autotransformação moral, caráter do indivíduo. Contando ele, é bom esclarecer isso, com aqueles encarnados que porventura tenha conhecimento dos desígnios de Deus aproximados da luz da doutrina dos espíritos para auxiliá-lo. Porque se esse indivíduo retorna ao corpo físico com todos esses complexos, fatos complexos, e, usando o termo, só termo, por male sorte, porque não existe sorte, isso é mitologia, mas usando, ele encontra alguém místico, charlatão, ele se afunda cada vez mais. Então, o fato do indivíduo encontrar uma pessoa centrada já é meio caminho andado aqui em sua evolução, pois o esclarece, mostrando-lhe o caminho, como Jesus, por exemplo. Jesus nunca que dizia às pessoas, siga-me, não. Porque Jesus sabia que todos nós somos dotados de livre-arbítrio, que é o nosso direito de escolha. Quando a humanidade se aproximava-se do Cristo, o Cristo dizia: que queres que eu te faça?
que queres que eu te faça? Então, por exemplo, o que você deseja que eu faça por você? A partir do momento que você me disser, aí você me dá a oportunidade de mim não interferir, não te obrigar, não te impor, mas te condicionando meios para que você raciocine de uma outra forma diferente, que mesmo assim você não é obrigada a aceitar. Você vai procurar misturar o joio com o trigo e procurar mesmo assim separar de acordo. Conversando com vó faz parte do assunto, caso contrário não estaria dizendo. Conversando com vó, vó me disse: meu filho, o maior erro, eu vou abreviar a história, o maior erro que existe é quando um indivíduo convida o outro a ser espírita. E por quê, vó? Eu sabia, mas eu queria que ela me instruísse mais. Por quê, vó? Pô, meu filho, porque espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta. Mudança de hábito, de comportamento, de reforma íntima, de moral, de caráter. Outra coisa, quando você convida, a pessoa, às vezes, te acompanha aceitando o convite por gratidão a você, mas não por ele, porque ele não quer ser espírita. Então ele adentra o espiritismo. É preciso entender, meu filho, que essas pessoas, o dia que elas praticarem algo dentro da doutrina espírita que vier a prejudicar a evolução delas e demais outras pessoas, você, perante a contabilidade divina, quem assume a responsabilidade de tudo que aquele nosso irmão praticou. Porque você o convidou. Você o convidou. Não devemos convidar ninguém. O convite que nós devemos fazer às pessoas encontra-se da seguinte forma: através do exemplo. Reconhece-se a árvore através do fruto. Então é natural que todos aqueles que assistam uma preleção, assista uma palestra, se interesse ou busque uma casa espírita séria e dali em diante, através da dor, ele comece a se interessar por conta própria por aquela matéria. Mas nunca diga a ninguém: por que você não passe a frequentar a casa espírita que eu frequento? Não faça isso. Porque espiritismo não é para quem quer, e sim para quem aguenta. Se ele não aguentar, se ele falhar, você responde por ele. Então, a loucura em que se debatem não procede de simples modificações do cérebro, dimana da desassociação dos centros perispíricos, o que exige longos períodos de reparação. Longos períodos de reparação, o que quer dizer? Não é numa existência, nem 2, nem 3, nem 10, nem 15. Não pense. O dia que você deparar numa casa espírita, que um espírito de séculos e séculos e séculos e séculos em sofrimento
Vou usar aquele termo assim. Deu o braço a torcer na primeira conversa que teve com você. Corra desse espírito. Porque esse espírito é charlatão. Ele está querendo te dar uma rasteira. Ele conhece o teu ponto fraco e ele só está esperando o momento de, tchau, te dar uma rasteira. Porque esses espíritos são hábeis. Eles são inteligentíssimos. Eles fingem que são ovelhas para que você baixe o teu padrão vibratório. Como? Quando ali você muito emotivo se apresenta e eles percebendo a tua emotividade, a tua emoção, eles pensam assim, tá do jeito que eu queria, é isso mesmo. Agora eu pego fulano, cicrano e bertana. É agora. Tá do jeito que eu quero. Porque como já dissemos, Anaxágoras, mas vamos usar nós aqui. Como já dissemos, o que nós vemos não é. O que nós não vemos é. Agora eu te pergunto uma coisa. Olhe 360 graus onde você se encontra. Você consegue enxergar algum espírito aí ao teu lado? Não. Mas vai lá uma notícia para você. Há muitos espíritos aí do teu lado, como há muitos aqui do meu lado, em dimensões diferentes. Você sabia que em um cômodo, conversando com os amigos espirituais, eles me disseram isso? Que significa dimensões espirituais? Dimensões espirituais não é só um espaço físico, é um espaço mental, é um espaço psíquico do indivíduo. É o nível vibratório, é o nível evolutivo do indivíduo. Pois eu não sei se você sabe, simplificando. Pegue um cômodo de 3x4. 3 vezes 4, 12. 12 metros, né, de circunferência, quadrado. Coloque dentro desse quarto 1 bilhão de espírito. Ó, Luiz, mas não cabe. Cabe. Vou te dizer uma coisa. 1 bilhão de espírito e sem que nem um veja o outro. Aquele um sozinho, primeiro que você ali colocou, ele anda para lá, anda para cá dentro do cômodo e fala, nossa, mas que solidão que eu me encontro, hein? E não conseguindo ele captar a vibração de 1 bilhão de espíritos, porque é 1 bilhão e 1, né? Porque ele é um. Ele não consegue captar a vibração de 1 bilhão de espírito ali à sua volta. E é interessante que esse 1 bilhão também não consegue enxergar uns aos outros. Isso que é dimensão. Isso que é conexão, é campo vibracional, é campo psíquico, é energia, é conexão, é vibração. Agora, isso também é complexo, porque quantos bilhões de seres encontram-se na mesma faixa? Mas vem lá o carne de pescoço agora. Faixa vibratória é uma coisa e desigualdade evolutiva é outra coisa. Pois existe aqueles departamentos onde há uma superlotação de espíritos, numa desigualdade evolutiva
imensa, mais que todos ali se acotovelem uns nos outros. É aí que mora o complexo. É tão interessante compreender e entender o complexo, porque só entendendo o complexo é que nós conseguimos entender aquela mensagem do Evangelho. Enquanto não quitardes o último ceitil, não alçarás voo. Mais ou menos assim. Pois a sublimação encontra-se no ser quando ele consegue sublimar todos os fatores contidos no complexo. Caso contrário, ele não evolui. Não evolui. Ah, mas e aqueles que evoluíram? Porque eles conseguiram entender todos os complexos e lutaram, batalharam, experimentaram aqui, experimentaram ali, experienciaram aqui, experienciaram ali, adquiriram experiência aqui, adquiriram experiência ali, foram humildes lá, foram humildes aqui, conquistaram conhecimento lá, conquistaram conhecimento aqui. Parece que eu estou falando em inglês, né? Tô não. Então, demanda da desassociação dos centros psíquicos, o que exige longos períodos de reparação, várias reencarnações. Então, vejamos. Um ser que emancipa-se o seu corpo físico aqui da Terra. Olha, cada caso é um caso. Mas antes de umas 10 reencarnações e tratamentos perispirituais cirúrgicos em seu perispírito, ele não consegue se recuperar tão cedo. E mesmo assim, ele ainda continua com aquele estigma em sua mente. Convictos desta realidade universal, a aquisição gradativa das virtudes, não podemos esquecer que nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja sua forma de expressão, será destruída, senão transmudada no estado de sublimação. Isso é verdade. Um dia, tudo será exteriorizado, né, através da sublimação. Não resta dúvida, portanto, do estudo doutrinário e das observações colhidas por espíritos credenciados no imenso laboratório da vida, que o sexo persiste no mundo póstumo. O sexo continua de lá, até que seja sublimado. A sublimação há de marchar por isso, junto com a sutilização progressiva do espírito, pois que, chegando à condição de pureza, o sexo será para o espírito apenas a lembrança de uma experiência valiosa que, entre outras, lhe serviu de degraus para a sua escalada. Olha só que maravilha. Um dia na eternidade, nós, reunidos ali num coletivo, dialogando uns com os outros, no nosso diálogo, nós vamos conversar esses assuntos. Que interessante, não é, Catarina? Aqui é tudo invenção de nome, porque não pode pôr nome, né? Que interessante, né, Catarina? Mas no ano de 2024, 2025, carregávamos ainda esse instinto primitivo lá no corpo físico, na alma,
não é? Interessante que 50 milhões de anos após aquele período, hoje trazemos apenas as lembranças de um meio o qual na época era necessário para que a evolução nossa se desse naquele reino hominal, naquele reino prova e expiação, na transição de prova e expiação para o mundo de regeneração, não é mesmo? Sim, que interessante, né? Que coisa, né, Terezinha? Pois é, Joaquim. Como naquela época, não é, Joaquim? Nós tínhamos hábitos de considerar as pessoas como nossos parentes, não é, Joaquim? Sim, Terezinha. Pois você naquela época lá foi minha mãe, não foi, Terezinha? Fui. Pois é, hoje já não existe mais esse hábito. Não existe mais essa expressão. Não existe mais esse sentimento entre nós de filho e de mãe. Não existe mais esse sentimento de esposo e de esposa. Não existe, não é, Joaquim? Sim, não existe mais. Hoje nós já não trabalhamos mais pelo individual, não é, Joaquim? Sim, Terezinha. Hoje nós trabalhamos servindo a Deus no coletivo. Joaquim, pois não, Terezinha. Eu fui convidada por um amigo espiritual a ir para outra dimensão e acredito que só daqui a alguns bilhões de anos é que nós vamos ter a oportunidade de nos rever. Ô, Terezinha, me dá um abraço aqui. Vai com Deus. Isso, siga Deus, siga Jesus. Vai com Ele, vai embora, vai trabalhar. Ninguém terá esse sentimento de apego uns para com os outros. Perda, uma perda inesquecível, um buraco, uma lacuna, porque a gente vê isso sempre no jornal, né? Que lacuna, que buraco! A humanidade não se recuperará tão cedo depois da morte desse cantor. Eu vejo sempre isso no jornal. Engraçado que daí uma semana a esposa daquele cantor já apresenta um outro marido na televisão. Então quem é o viúvo? Quem morre? Dizendo mal da viúva que arrumou um outro. Não! Ela tem mais é que arrumar mesmo. Porque ninguém é de ninguém. As pessoas se encontram aqui no corpo físico de acordo com o elo para poder quitar esses débitos do passado. Ora, pois aqueles que já se desencarnaram e aqueles que permaneceram no corpo físico se sente vontade de ter uma outra pessoa na tua vida, que tenham. Faz parte do progresso. Ô, gente, vamos procurar entender a doutrina dos espíritos. Um casal se casou, faz parte do assunto. E eles tiveram 6 filhos. No 6º filho, a esposa vem ao desencarne. Ela falece. Ela faleceu e
retornou para o plano espiritual perturbada porque, vendo para trás, os 6 filhinhos sofrendo e o esposo perdido. Meu Deus, que faça agora? Ele recorreu à sogra, a sogra não pôde porque estava doente também. A mãe já havia falecido. Sei que ele não tinha com quem deixar as crianças. Naquela época, é história verídica, naquela época não tinha as creches que tem hoje em dia, 2024. E ele estava num sufoco danado e os vizinhos estavam ajudando ele na comida. Porque ele não estava podendo trabalhar para poder... Como que ele ia deixar aquelas crianças em casa? Desculpe. E essa mãe se via no plano espiritual perturbada. Ai, meu Deus! Coitadinho do ursinho, gente. O ursinho tá sofrendo demais lá na terra para criar os filhos sozinho. O que eu faço? O que eu não faço? Ela foi até o mentor espiritual dela. Eu gostaria de saber o que o nosso irmão tem a me dizer com relação ao meu esposo e meus filhos. Olha, eu não posso interferir no teu livre-arbítrio, meu bem. Mas você ama o teu marido? Demais. E teus filhos? Mais que ele. Então tá, vem cá. Se você ama o teu marido, mas ama os teus filhos mais que o teu marido, então vem cá, temos a solução. Levaram ela na casa da vizinha do marido dela, ali naquele momento. Mas o que se trata aqui? Inspire essa tua amiga aqui no corpo físico que está reencarnada a auxiliar ele, porque ela é solteira. Ela não tem compromisso com ninguém. Inspira ela a oferecer um auxílio a ele. Para amparar os teus filhos. Você não disse que ama o teu marido? Sim. Mas você não disse que ama mais os teus filhos? Sim. Então, se você ama os teus filhos, você é capaz de se desfazer desse sentimento de que é meu marido, porque ninguém não é de ninguém, meu bem. E se você pensa desse jeito, trate de se consertar nessa existência, porque senão você está aqui perdendo tempo na encarnação. Conselho de amigo, porque depois não quero deparar com você do outro lado de lá com a cara carimbada, inacabada não, ou inacabado. E ela entendeu a mensagem do mentor. E ela começou a inspirar aquela amiga. Eu vou inventar um nome aqui. Olha o pensamento dela assim, ó. Procure ajudar o Geraldo, não o ursinho. Procure ajudar o ursinho. Tadinho do ursinho, né? Ele tá sofrendo tanto com os filhinhos dele. Por quê? Aí a moça no corpo físico recebendo aquelas inspirações. Coitado do ursinho, né? Será que se eu oferecer alguma coisa ele aceita? E ficou uns 3 dias aqueles pensamentos na cabeça dela. Era a esposa dele desencarnada, inspirando aquela moça a procurá-lo. Sai lá. Pois não. Oi, vizinha, tudo bem? Recebeu ela lá fora com todo respeito. Eu vim aqui te oferecer para olhar tuas crianças todo dia. Não vou te cobrar nada não, para você trabalhar. Ah, mas não. Eu quero te ajudar. Olha o amor incondicional. Ah, mas eu quero te ajudar. Se você amanhã não deixar as crianças comigo para você ir trabalhar, tá desfeita a amizade. No outro dia deixou.
Semana toda ele deixou. Um mês ele deixou. No segundo mês, os dois já estavam namorando. A mulher no plano espiritual começou a inspirar ela a chavecar o marido dela no corpo físico. Nossa, mas você é tão novo ainda, hein? Tão bonitão. Você não pensa em arrumar alguém na sua vida, não? Alguém? E apontava assim ela, de vez em quando, né? Mas tampava os dedos. Ai, ninguém me quer ter essa desculpa aqui na Terra. Ninguém me quer, eu não presto pra mais nada. Eu sou uma... Ah, quer sim, bobo. Por que você não tenta? Ai, mas ninguém presta. Presta? Você acha que ela ia desfazer dela? Ela estava sendo inspirada pela esposa daquele caboclo ali. 2 meses depois eles estavam namorando. 3 meses depois ela já estava morando na casa dele. E dava banho nas crianças, criou 6 filhos dele como se fossem filhos dela. Cuidou dos filhos do Calvário. A mensagem está aí. Porque filho não precisa ser filho da gente. Geneticamente. Cuide do filho do Calvário. Com amor, com dedicação, com carinho. Que você estará se preparando para um dia perante a contabilidade divina reconquistar aquilo que um dia você perdeu por não ter cuidado conforme tinha que ser cuidado. A mensagem está aí, meu bem. Primeiro a gente tem que reconquistar aquilo que a gente perdeu por indisciplina, por irresponsabilidade. Isso é desígnio de Deus, gente. Por que ignorância? E ela lutou, batalhou, final da moral da história. Ela não quis ter filho com ele. Não. Eu estou com você para ajudar você a criar os teus filhos. Os teus filhos são meus filhos. Eu não sei porquê, mas eu tenho um amor por esses filhos teus que você nem imagina. Era o amor da mãe ali ao lado dela, inspirando ela. E sei que ela foi na formatura dos 6 filhos dele. Todos eles se formaram, estudaram, se formaram. Médico, dentista, ginecologista. Tá bom. Um dia ele desencarna e ela fica naquela casa sozinha. Idosa. Viveu em prol daquelas 6 crianças. Ela pensou nas crianças, pensou nele e automaticamente não pensou em si própria. E terminou fisicamente também sozinha. Ele havia desencarnado, ela ficou naquele lar sozinha, não tinha ninguém por ela, tinha mais muito distante, mas muitos não aceitaram a vida conforme ela tinha assumido, a criar aquelas 6 crianças que não era dela. E um dia depois, bem velhinha, bem idosa, ela retorna à pátria espiritual. É o manteiga, viu, gente? É o manteiga. Quem na pátria espiritual recebe? Aquela mãe daqueles 6 filhos. E aquele pai daqueles 6 filhos, que a recebe nos braços como se fosse uma filha. E ela exausta, cansada, eles se abraçaram na parte espiritual.
E, abreviando a história, porque já passou do momento, com o passar do tempo, eles reprogramaram a reencarnação deles, e aquela mãe, geneticamente daqueles 6 espíritos, chegou nela e disse: eu e o anjinho nós vamos reencarnar. E por amor e por gratidão a tudo que você fez pelos meus filhos, por ter ajudado o meu marido, por ter ajudado ele a criar os meus filhos, nós vamos te receber, primeira filha nossa. Esse é o mínimo que nós podemos fazer por você, por tudo que você nos fez. Muito obrigado. E se abraçaram. E daí a alguns anos, esses todos foram vistos. Abreviando a história, aquele casal correndo, o homem correndo com a esposa no braço para levá-la até o hospital. Porque ela estava grávida no momento do parto. E ali, depois que o parto é realizado, o ginecologista levanta a criança para cima assim, e ela chora e mostra para o pai. É uma menina. É uma menina. Era ela de volta, só que agora na condição de filha do casal. Que Deus nos conforte. Até o próximo vídeo.